Paz do Senhor, meu irmão, aqui quem fala com você é o seu amigo pastor Lucas Magela para mais um vídeo aqui evangelístico para abençoar a sua vida que está aí do outro lado agora, né? Você clicou nesse vídeo certo de que ouvirá uma palavra de Deus, né? Então, irmãos, eu tenho hoje uma mensagem muito impactante para a sua vida. Reserve aí alguns minutinhos para você ouvir essa palavra, né? Muitas pessoas se perguntam se elas serão salvas, se quando Jesus voltar, elas serão arrebatadas. Aí você pergunta, por que você faz essa pergunta? Aí muitas delas diz o seguinte, porque eu sou tão pecador, eu erro tanto, eu peco tanto, eu já tentei de todas as formas de como buscar a Deus, mas eu não consegui. Eu não consigo me desprender das coisas, eu não consigo me desprender das coisas desse mundo. Eu não sei se eu vou ser salvo, eu já fiz de tudo para buscar a salvação, mas eu ainda não consigo ter essa certeza de que eu vou ser salvo. Aí surge, né, irmãos, aquela pergunta, se Jesus voltar agora, você será salvo? Irmãos, essa é uma certeza que você precisa ter no seu coração. Por causa de quê? Porque a salvação, ela não depende de você, ela depende exclusivamente de Jesus. A salvação, ela não depende das boas obras que nós aqui fazemos aqui nessa terra. Ela não depende de o quanto nós nos desprendemos ou o que nós fazemos aqui para herdar essa salvação. Não, irmãos. A Bíblia, ela é clara quando ela diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O evangelho, ele é simples, né? Nós é que às vezes complicamos essa mensagem. Mas então o que fazer se eu não consigo me desprender das coisas desse mundo? Se Jesus voltar, eu vou ser salvo? Bom, irmão, você precisa ter essa certeza no seu coração. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda bem, a salvação, ela não depende das suas boas obras. Ela não depende o quanto você tem que fazer aqui. Eu estou fazendo esse vídeo porque às vezes confundimos isso e infelizmente muitas pessoas pensam que guardar usos e costumes garante a elas um lugar no céu. E nós sabemos que não é assim, irmãos. A salvação, ela depende exclusivamente de Deus. Ela depende exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque quando nós olhamos para o ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor Jesus, implorando o perdão do Senhor, veja bem, aquele homem não era um seguidor de Jesus, aquele homem ele não fazia nada para se relacionar com Jesus. Eu ouso dizer que aquele homem pode ser que ele tenha ouvido falar de Jesus, mas ele não seguiu Jesus enquanto ele tinha liberdade, né? Mas ali naquele momento em que era um momento crucial da sua vida, ele pediu perdão do Senhor. Ele pediu para que o Senhor o perdoasse e o Senhor é fiel e justo. Isso é um exemplo clássico, irmão, de que o Senhor ele está pronto a perdoar. O que você precisa fazer hoje? Hoje mesmo, agora mesmo, é buscar, é pedir o perdão ao Senhor, é se arrepender dos seus pecados, porque eu tenho certeza que se você se arrepender dos seus pecados, você sim será salvo. Se você aceitar o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, você poderá sim alcançar a salvação. Mas, pastor, e se eu aceitar Jesus e continuar pecando? Irmãos, isso vai acontecer, porque ainda você está em um corpo corruptível. Ainda o pecado, ele faz parte, em parte da sua vida. Ainda o pecado ele não foi arrancado, você ainda não foi transladado, você ainda não foi purificado completamente, né? Isso só vai acontecer quando Cristo chamar a sua igreja. Aí sim nós seremos incorruptíveis. Aí sim o pecado não mais prevalecerá e o pecado não mais tomará lugar no nosso meio. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não tem que buscar, que você não tem que se afastar do pecado, né? Não, você tem que fazer todas estas coisas, mas você precisa entender que nada que você fizer aqui nessa terra poderá te garantir um lugar no céu. Porque a verdade é, nós merecemos a condenação, porque a Bíblia diz
que Deus olhou para a terra e Deus não viu ninguém justo. Deus não viu uma alma sequer justa. Então, quando Cristo ele morre na cruz, ele entrega para os seus, ele entrega para todo aquele que crê, ele entrega a salvação. E a graça, irmãos, é justamente isso. É o favor de Deus imerecido aos homens. Nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a graça, mas Deus, aprove Deus salvar, aprove Deus entregar o seu Filho para ser crucificado e assim nós temos hoje essa oportunidade de nos arrepender e santificar a nossa vida diante daquele que é perfeito, diante daquele que é santo. Mas entenda, não deixa Satanás, não deixa o diabo colocar na sua cabeça que você não serve para seguir a Deus, não serve para buscar a Deus porque você ainda bebe ou porque você ainda fuma. Não, você precisa entender que a misericórdia de Deus está sobre você e que nada, absolutamente nada que você fizer, faz você receber a salvação, porque isso é uma dádiva de Deus, isso é uma graça de Deus, Deus te entregou isso, né? Isso é o favor de Deus para seu filho, para os seus filhos. Então eu vejo muitas pessoas se autocondenando, pensando que elas não vão ser salvas, pensando que elas não serão arrebatadas. E por que elas pensam assim? Por causa das suas vidas cotidianas. Irmãos, nós iremos pecar, nós iremos errar, mas o que nos define é o que nós fazemos em relação ao pecado, o que nós fazemos em relação à nossa vida. O que você precisa fazer? Mas pastor, eu já pedi perdão para o Senhor várias vezes de uma coisa e eu voltei a cometer. Continua, irmão. Continua, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Enquanto o seu coração se arrepender, Ele pode te salvar, Ele pode te abençoar. Amém? Ele pode trazer sobre você a salvação, tá bom? Eu quero te agradecer por você ter assistido essa breve mensagem, tá? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu quero pedir para você duas coisas. Melhor, três coisas. A primeira, se inscreva nesse canal. A segunda, deixa o seu like. E a terceira, comenta no nosso vídeo aí o que você achou dessa mensagem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, a salvação não é algo seu. A salvação é dom de Deus para todos aqueles que se arrepender. Mas eu pequei, não importa. O Senhor resolveu salvar. Amém? O Senhor escolheu te dar a salvação. Em Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu deixo essa palavra para você e um forte abraço.